Hoje estamos aqui para mais um dia de educação por princípios. O tema de hoje, gente, foi sugerido por uma pessoa que colocou no meus stories, na caixinha de respostas, né, de perguntas dos meus stories, sobre timidez. Então, nosso tema hoje será timidez. Hoje eu estou em outro ambiente, porque a semana passada caiu a live, né? Vamos ver se é assim, ficar tudo certo. Deixa eu esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. E aí, gente, como foi a semana? Bom, pessoal, bom dia, bom dia. Que bom que vocês já estão aqui. Vamos começar. O tema de hoje, então, timidez. Eu vou começar o tema de hoje, que é uma sugestão de uma seguidora, né, de uma pessoa que está vendo as nossas lives. E eu vou começar com uma frase. Por muito tempo, eu emprestei de minha mãe a confiança que ela tinha em mim, até eu desenvolver a minha própria confiança. Quem disse essa frase foi Rossandro Klinger, que é um psicólogo muito famoso, né? E hoje ele é famoso, mas na infância ele tinha um problema de autoestima muito grande. E quem sempre confiou nele foi a mãe. Então essa frase fica muito claro o poder que os pais têm em encorajar os próprios filhos, né? O poder que nós temos no encorajamento dos nossos filhos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar de timidez em crianças. E num segundo momento, a gente vai falar de timidez em adolescentes. A timidez em si, ela é um traço de personalidade, sem nada de errado. Então, existem pessoas extrovertidas, existem pessoas que não têm nenhum problema em chegar, conversar, fazer novos amigos, assim, é muito tranquilo. E para outras pessoas, isso já é mais difícil. Então, eu acredito que a gente tem que saber diferenciar o que é só timidez ou quando a timidez está atrapalhando a vida da pessoa. Então, nós temos situações que essa característica é tranquila. A pessoa é tímida, fica na dela, mas tudo que ela tem que fazer, ela vai e ela faz, né? Então, a timidez só é um problema quando ela traz sofrimento, quando ela paralisa, né? Então, vamos ver alguns traços da timidez para a gente identificar quando ela está paralisando a criança. Então, bora lá. Quando a criança tem dificuldade de se expressar, ela é tão tímida que ela não consegue expressar o que ela quer, expressar o que ela está sentindo. Então, isso passa a ser um problema. O medo de falar, de estar ou de falar com pessoas que não sejam do seu convívio, que ela esteja acostumada, pessoas estranhas, né? Pessoas desconhecidas, para entabular uma conversa ou para fazer novas amizades. Quando isso está travando a criança, é porque a timidez está em excesso. Fazer novos amigos ou participar de festas, de jogos fora da escola, ela não consegue fazer isso. Esses traços de timidez já estão mostrando que é uma timidez excessiva, né? Então, a gente tem que notar
se é apenas um traço de personalidade. E tá tudo bem, que a criança tá bem, ela segue a vida dela tranquila. Ou se aquele traço de personalidade tá fazendo com que ela tenha perdas. Gente, a criança precisa de estar junto com outros, desse convívio social para se desenvolver bem. Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Quando nós pensamos nos animais, na natureza, em nós, se a gente for comparar a gente com os outros animais, nós somos uns animais bem diferenciados, bem menos providos. Não temos velocidade dos felinos, não temos a força de alguns animais, não temos, assim, grandes qualidades físicas que os outros animais têm. No entanto, a gente conseguiu, né, no passar dos anos, a dominar esses animais, que têm muito mais força que a gente. E como que nós conseguimos isso? Conseguimos isso por cooperação, por convívio social. Então, o convívio social é muito importante para a criança. E quando ela é muito tímida, esse convívio social fica prejudicado. Então, a gente tem que notar essas diferenças. Em algumas criancinhas pequenas, né, crianças muito pequenas, muito tímidas, até quando elas mudam de ambiente, elas se sentem desconfortáveis. Então, a gente tem que notar isso também, tá? Quando existe um nível de afastamento social muito grande, a gente tem que olhar. A criança não quer uma festa, não quer um aniversário, a não ser que esteja com os pais ou com alguém muito familiar. E nesse lugar ela fica ali só com aquelas pessoas que ela convive. Ela não entra no convívio, na festa, no jogo, na brincadeira. A gente precisa perceber tudo isso. E existem crianças também que demonstram uma ansiedade enorme para ir para a escola. Nós temos que entender que existem fases, né? Existem fases que a criança passa. Existe a fase de adaptação, porque a casa é a primeira célula social dela. Aí ela vai para a escola, que é uma segunda célula. Então ela tem um tempo de adaptação. Às vezes, no primeiro momento, ela até tem dificuldade, ela chora, ela quer a mãe, né? Ela quer voltar para casa. Num primeiro momento, isso é normal. Agora, quando isso se arrasta por muito tempo, pode ser um sintoma de timidez que já está atrapalhando. Então, a gente tem que ter essa noção, porque às vezes a criança está com medo de ser perguntada, né? De ter que responder alguma coisa na frente de todo mundo. E essa ansiedade faz com que ela não queira ir para a escola. Então, a gente tem que notar todos esses detalhes. É só uma fase? Ou agora ela já deveria estar habituada, né? Então, pensar nisso. A timidez também é um fator de risco para a ansiedade. Nós falamos de ansiedade a semana passada. Como a criança sabe que vai ter que se expor, ela fica tímida, né? Ela fica ansiosa. Então, uma timidez excessiva pode ser um fator de risco para desenvolver ansiedade na criança, né? Só que, veja bem, gente, nem sempre uma criança tímida vai ser ansiosa. Quando é só um traço de personalidade, tá tudo bem, tá? Às vezes a criança também, ela tem dificuldade de manter contato visual na hora que ela está conversando com alguém. Como nós já falamos em outras lives, na comunicação, as palavras são só 7%. O resto, todo o resto, o contexto, os gestos, a expressão, tudo faz parte da comunicação.
E a criança intuitivamente entende que a hora que ela está olhando, conversando com uma pessoa, ela está se expondo. Ela está deixando transparecer o que ela sente, deixando transparecer medos, inseguranças. Então, às vezes, a criança baixa os olhos e não consegue ter um contato visual prolongado, pelo menos. Então, note isso nas suas crianças também, né? Medo de experimentar novidades. Às vezes, vocês já repararam que às vezes os nossos filhos não querem experimentar uma determinada coisa, ou um brinquedo que seja, e aí você dá um empurrãozinho, não vai, vamos, e aí depois ele não quer sair mais. Então, às vezes é só um medo inicial. Então, a gente também tem que dar uma ajudazinha, mas a gente não pode expô-los, tá? Se ele não estiver preparado, não força a barra, porque às vezes aquilo vai traumatizar a criança. Então, temos sim que tentar fazê-los experimentar coisas novas, mas com cuidado, tá? Outra coisa que a gente pode observar na criança são mudanças rápidas de comportamento. De uma hora para outra, a criança está falando, de repente ela fica calada, de repente a criança está mostrando feliz, de repente ela se encolhe. Essas mudanças muito rápidas de humor e de comportamento são traços de timidez excessiva também, tá? E a gente tem que ver quando o aprendizado lá na escola está sendo afetado por uma timidez muito grande. Às vezes a criança não tem coragem de perguntar quando não entendeu. Ela não tem coragem de mostrar o que ela sabe quando perguntada. Quando é perguntado no coletivo, ela deixa sempre outro responder porque ela não quer se expor. E às vezes isso pode acarretar prejuízos na sua aprendizagem. Então, tudo isso que eu falei são sinais de que a timidez existe e não é só um traço de personalidade. São algumas coisas que estão prejudicando, que estão causando alguma dor, tá? Uma das coisas, como eu falei da escola, uma das coisas que eu deixo como sugestão para vocês é que vocês conversem com o professor. Porque às vezes a criança tem um comportamento em casa e na escola ela tem um comportamento muito diverso. Então, conversar com o professor pode te dar pistas de que a sua criança está com algum problema, que ela está sentindo alguma dificuldade, alguma dor, alguma tristeza, por não conseguir colocar o que ela sente, para se expressar. Nós nascemos para nos expressar, gente. Nós somos seres altamente comunicativos. Não vivemos em ilha, vivemos todos conectados. E essa conexão é muito importante para nós, para as crianças, para os jovens, para os adultos. Então, quando essa conexão deixa de existir, é necessário procurar ajuda. Então, eu mostrei para vocês um resumo, né? Dificuldade em fazer amigos, uma vida solitária, não participar de atividades fora da escola. Tem crianças que quando o professor propõe um trabalho em grupo, ela fala: professor, posso fazer sozinho? Por quê? Talvez dificuldade de ir, não tem ninguém que leve na casa do amigo, alguma coisa assim. Mas e quando porque ela não quer. Então, percebam isso. Uma criança que não quer participar de atividades conjuntas, físicas, brincadeiras fora da escola, que ela está muito solitária. Aquela criança que não consegue comunicar com as pessoas. Sabe aquela criança que entra atrás da gente assim e fica espiando, não quer conversar? Mas a minha criança ainda é bem nova. Tá, então ela está em desenvolvimento, está numa fase, tá? Existem também crianças com baixa estima e que não tem confiança nenhuma em si mesma. Ela nunca se acha capaz. Isso não é bom.
Que quando você não se acha capaz, você não se arrisca. Então, nós temos que trabalhar a autoestima da criança. Ela tem que se saber consciente, uma questão de identidade que nós falamos na live anterior, né? E também a timidez pode dar problemas de sono e de falta de apetite. Note isso nas suas crianças. Então, nós temos todos esses sintomas para saber se uma criança está com uma timidez excessiva. Mas lembre-se, timidez em si é apenas um traço do comportamento da criança. Ela só passa a ser um problema quando ela paralisa a criança, quando ela não deixa que a criança tenha uma vida saudável e normal. Então a gente tem que perceber isso e tentar ajudar. Como que a gente pode tentar ajudar? Primeiro, com paciência. Live da semana retrasada foi só sobre paciência, né, gente? Paciência. Educar filhos requer paciência, tá? Então, a primeira coisa, paciência, para ajudar seu filho. Respeite os limites da criança. Não force ela a fazer uma coisa que ela não está preparada. Até tente, incentive. Mas se ela não quiser de jeito nenhum, não force. Às vezes ela não está preparada para aquilo naquele momento. Ajude a criança a treinar quando ela estará numa situação de exposição. Por exemplo, a criança tem um trabalho para apresentar na escola. E ela está muito ansiosa, ela está com medo. Às vezes ela não está se sentindo preparada o suficiente. Fez o trabalho? Quer uma sugestão? Chame ela, fala, vem aqui, apresente para a mamãe que a mamãe precisa saber desse trabalho. Então, deixa ela apresentar para você, apresentar para o pai. Então, uma criança treinando o que ela vai ter que apresentar, ela fica mais segura. Segurança traz confiança e deixa a timidez um pouco mais de lado. Então, treine. Gente, eu tô aqui falando com vocês, mas não pense que eu não treinei. Eu escrevi esse texto, eu treinei esse texto. Eu tenho aqui, ó, eu sigo os meus tópicos. Uma vez, eu estava fazendo palestra num simpósio de educação. Eu era a primeira palestrante, tinha uma segunda e uma terceira no período da manhã. Então, eu tinha tempo definido para fazer a minha palestra. E eu comecei a palestra e deu um problema no som. Aí o pessoal foi lá, arrumou o som, e a hora que eles arrumaram o som, saiu todos os slides. Deu problema nos slides. Mas eu tinha aquela palestra na ponta da língua. Eu tinha treinado muito. Eu sabia ela na ponta da língua. O que eu fiz? Continuei a palestra sem os slides. Aí a hora que o slide voltou, eu fui lá, passei até onde eu estava e continuei e terminei. Então, se eu não houvesse treinado, se eu não tivesse consciente da sequência do que eu tinha que falar, ia me desesperar. Talvez eu nunca voltasse mais a fazer uma palestra depois. Então, as crianças precisam disso, desse treino. A criança vai numa festa de aniversário. Eu não quero, eu tenho que chegar lá, eu não sei o que eu tenho que falar. Treine com ela. O que você vai falar para sua amiguinha na hora que você chegar lá? Como você vai entregar o presente? Sabe? Vá treinando com ela as situações onde ela vai ter que se expor para que ela já chegue mais pronta para aquilo. E não fique tão ansiosa, né? Tão com medo. A timidez, gente, ela faz o coração bater mais rápido, faz a gente ficar suar, dá dor na barriga. Então, dá sintoma físico. Então, temos que ajudar nossas crianças. Passe sempre confiança para ela. Você é capaz, você pode, você é maravilhosa, você é amada, você consegue.
sabe? Passa confiança. Veja que a frase que eu comecei hoje do Rossandro, ele não confiava em si mesmo, mas a mãe confiava tanto que ele se apoiava no que a mãe achava dele para ir para frente. Então nós precisamos fazer isso. Elogie as pequenas vitórias, sabe? Conseguiu fazer uma coisa que ela nunca fazia por timidez. Conseguiu, nem que seja uma coisa pequenininha. Elogie, valorize, faça uma celebração, porque ela vai criando novas perspectivas disso. Diga a ela quais são as habilidades que ela tem. Todo mundo faz alguma coisa bem. Deus nos deu talentos diferentes, né? Cada um é de um jeito. Para um é a pintura, para outro uma atividade manual, para outro é a fala, para outro... Cada um tem a sua habilidade. Outro para leitura, para escrita, e assim vai. E a criança, você descobre na tua criança o que ela faz bem. E às vezes ela mesma não tem consciência do que ela faz bem. Então mostre para ela. Olha como você faz bem isso. Porque ela vai criando confiança e a autoestima vai subindo, né, gente? Faça pequenos grupos. Se ela não consegue interagir em grandes grupos, traga amigos para casa, faça um piquenique, providencie alguma coisa para que seu filho esteja interagindo num grupo pequeno. E esse grupo pode aumentar depois. Então comece do pouco e vá para o bastante. Daqui a pouco ela está interagindo, brincando, correndo, fazendo, e aí vai estar tudo bem, né? Mas pode ser que ela nunca deixe de ser tímida, porque esse traço é da personalidade dela. Nós temos que respeitar a personalidade dos nossos filhos. Fique atento aos sentimentos que a criança expressa. Um sentimento de tristeza, um sentimento de rejeição. Fique atento a todos os sentimentos que ela está tentando expressar. E às vezes ela nem consegue. Não faça comparações, nem com amigos, mas principalmente entre irmãos. Ah, mas a sua irmã é isso, a sua irmã... Nossa, a criança se sente um lixo. Quando os pais pensam... Lembra que eu falei semana passada? Os filhos são únicos. Cada um reage de um jeito. E quando você começa a compará-los, o sentimento de rejeição aparece. Além da timidez, a rejeição, ok? Converse muito com ela e valorize os esforços que ela está fazendo para vencer a timidez. Valorize todos os esforços dela. Mas vai chegar uma hora, se você perceber que todos os seus esforços foram vãos, não tenha medo de procurar um profissional. Os psicólogos estão aí. Às vezes, uma palavra bem falada num momento destrava e a vida fica sem dor, tá? Não tenha preconceito, tá, gente? Eu sei que hoje tá muito mais tranquila essa questão de psicólogo, mas há algum tempo atrás, os pais achavam que levar a criança no psicólogo era um demérito, que não era uma coisa que a criança ia ficar traumatizada. Não, gente, ninguém tem medo de levar a criança no dentista, nem preconceito contra isso. Se os dentes estão precisando, você vai lá e leva no dentista. Se a criança está com febre, você leva no médico. Mas se a criança está sofrendo por sentimentos, você tem que levar no psicólogo. Tentou tudo, não conseguiu, existe ajuda médica. Não é médica especializada, né? Que o psicólogo não é um médico. Quanto aos adolescentes, já é um pouquinho diferente. A criança pode até ter sido uma criança espontânea, extrovertida, e de repente na adolescência dá aquela encolhida na sua casca. Mas pode ser só uma fase. A adolescência é uma época de muitas mudanças do corpo, né? De hormônios, de jeito de pensar, de como interagir com o mundo, né?
Começa uma fase até de rebeldia. Então, nos adolescentes, pode ser só uma fase onde que ele está passando e vai voltar a ser o que era antes. Se ele já foi uma criança tímida, na adolescência ele pode mudar e na adolescência pode piorar. Então, fique atento. E a timidez na adolescência, ela pode estar associada a outros sentimentos, como insegurança. Será que eu vou dar certo na vida? Estão estudando, pensando nas carreiras, no que vão fazer na vida, no trabalho que vão exercer. E, gente, vou dar um parêntese aqui. Hoje, nós não sabemos quais as profissões que os nossos filhos terão. Tá mudando tão rapidamente as coisas que a gente não sabe. A gente só vai saber, a gente só tem certeza hoje que nossos filhos serão vendedores de produtos, de ideias ou de serviços. Só. Porque tá mudando demais, muito rápido, né? Agora, inteligência artificial aí. As mudanças ocorrerão muito rapidamente. Se os nossos filhos serão vendedores, isso é uma certeza. Qual é o vendedor que mais se dá bem? Aquele que sabe fazer networking, aquele que chega e faz amizade e tem contatos e consegue estar bem em qualquer ambiente. Então, isso precisa ser treinado nas crianças, gente. Nas crianças e nos adolescentes. Adolescentes principalmente. Então, eu disse que a timidez pode estar associada à insegurança, a medo, desinteresse, tá? Rebeldia e baixa autoestima. Gente, na adolescência, que deveria ser a fase mais linda da nossa vida, a gente é tão cheio de minhoca na cabeça, né? Cheio de insegurança, cheio uma autoestima lá embaixo, né? Então, nós temos que mostrar para eles o que eles são capazes, o que eles podem fazer, né? E a sensação de pertencimento à família, quando a criança sente que ela é pertencente àquela família, que ela faz parte, tudo que a família faz, ela tá no meio, ela tá junto, ela constrói junto, muito mais fácil para ela chegar, falar, conversar, expor os seus problemas. Abra espaço para isso. Não tenha medo de assuntos. Sabe, esse assunto não. Se ele não fala com você em casa, vai falar na rua com os amigos ou com alguém. E talvez a orientação não seja melhor. Então, dê você a orientação. Abra espaço para qualquer assunto que o adolescente queira te falar. Também, gente, eu quero deixar aqui uma coisa, um toque, que não é uma crítica. É só pra gente pensar. Quando os pais são muito bem-sucedidos, sabe? Tudo que toca vira ouro, dá tudo certo, vai tá bem, faz, acontece. Os pais brilham tanto que a criança de repente não quer competir. Ela fica na sombra e tá tudo bem pra ela. A sombra dos pais tá bom. Ela não quer brilho próprio. Ela se contenta em viver na sombra do brilho dos pais. Sabe, pais muito controladores, dominadores também. Mas tudo tem que ter equilíbrio, né, gente? E os pais também que protegem demais fazem o mesmo papel. Deixam a criança na sombra. Ela se contenta em ficar ali, no seu lugarzinho, zona de conforto, tá? Às vezes a timidez da criança é só para proteger sua zona de conforto. Deixa os outros brilharem, deixa os outros fazerem, que eu tô quietinha aqui no meu lugar, tá? Às vezes pode ser só isso, né? Agora, se a timidez está causando sofrimento, é preciso incentivar os jovens a colocarem nome nos seus medos, a
quantificar quanto esse medo está fazendo ele sofrer. Fala com ele, numa escala de 0 a 10, quanto esse medo que você me disse que tem está te incomodando? 2, 5, 7, 9 ou 10? Quando a criança começa a nomear, quantificar, ela começa a racionalizar esse medo. Isso faz um bem danado, muito bom. E racionalizar tudo o que a vida está trazendo de sentimentos, para que ela busque dentro dela coragem para enfrentar esses medos e vencê-los. Às vezes será necessário a busca de um profissional, às vezes não. Às vezes só o incentivo, a força, a sabedoria da família é suficiente, né? Também essas ajudas que eu estou falando, que eu falei para as crianças, servem para os jovens e adolescentes. E tudo isso daqui é assim, uma pesquisa que eu fiz. Eu não sou psicóloga, né? Mas que eu acho que faz muito sentido. A gente vê na escola a criança que é... Eu não me preocupo com uma criança que é tranquila, que sabe, que me pergunta, que se arrisca. Nem que a pergunta não tem nada a ver, sabe? Ela se arrisca. Agora, aquela criança que não... Você pergunta, você entendeu? Eu não sei se ela entendeu ou não, sabe? Ela não se expressa, então aquela criança me preocupa mais. Aquela criança eu vou mais no caderno. Aquela criança eu vou mais olhar, perguntar baixo. Eu já tive uma aluna que ela era tão tímida que na hora dela ler, eu ia pertinho dela, ela lia tão baixinho, só eu ouvia. Se eu não fosse ali, ela deixaria de fazer a leitura, de desenvolver uma capacidade dela. Então, os nossos filhos também. Chega perto, ouve, né? Lembra da semana passada? Olhe, veja, ouça, né? E depois fale. Então, vamos fazer uma observação acurada dos nossos filhos para tentar ajudá-los. Um conselho pessoal. Tá com medo? Faz com medo mesmo. Gente, eu demorei quase 1 ano para começar a fazer essas lives. Essa ideia já estava comigo há quase 1 ano. E eu não tinha coragem de começar. Eu precisei de uma pessoa que conversou comigo pelo telefone e disse, faz com medo mesmo. Mas eu não preciso saber mais coisas, fazer algum estudo. Não! Faz com aquilo que você sabe. Faz do jeito que você está. As coisas vão se encaixando. Começa, vai com medo mesmo. Gente, vá com medo mesmo. Ensine seus filhos. Vá com medo mesmo. É melhor o feito, mal feito, do que o não feito, o não realizado, a paralisação, a dor, a tristeza de não ter realizado um sonho. Então, bora lá, vamos fazer. Outra coisa que o conhecimento humano já está trabalhando é o conhecimento do perfil comportamental das pessoas. Eu tive um contato eu já fiz testes de comportamento, né? E eu soube de uma história que a mãe, depois que descobriu o perfil comportamental do filho, ela percebeu que ela tratou errado a vida inteira. Porque ela era aquele tipo de mãe, ele era um perfil dominante. E o perfil dominante, ele gosta assim, tudo direto, sabe? Uma perguntas diretas, sem rodeios. E ela ficava comendo pela beirada, sabe? Filho, o que você acha? Eu tava com vontade, assim. Você acha que seria legal? E ele não gosta desse tipo de comportamento. Ele gosta de chegar e... Vamos fazer tal coisa? Eu aprendi a lidar com meu filho, não sabia lidar. Esse comportamento que ela fazia era o comportamento bom para ela.
não era o bom para o filho. Então, aprender sobre o comportamento é muito importante. E eu me lembrei agora de uma história que a minha mentora de palestras contou. Quando ela era pequena, né? Pequena não, já eu acho que mais adolescente para jovem, ela fez um trabalho na escola, foi pedido um trabalho na escola, que foi assim, feito um tipo de um campeonato dos trabalhos, qual seria o melhor, né? E a parte do trabalho que ela fez foi a escolhida do melhor daquele grupo. E ela teria que receber uma medalha, um troféu, alguma coisa assim. Por timidez. Ela não foi na frente receber. Ela fez todo o trabalho, ela se empenhou, ela trabalhou para aquilo. Na hora de receber o louro da vitória, de ser elogiada, ela não conseguiu ir até lá na frente. Hoje, ela trabalhou tanto isso que hoje ela é palestrante. Hoje ela se apresenta em auditórios internacionais. Então, isso é treinável, tá? Então, a ciência hoje tem muitas possibilidades para a gente melhorar como pessoa, ok? Então, essa é a minha mensagem de hoje. A nossa sexta-feira já está cumprida, ok? Sexta-feira que vem eu volto aqui com o tema equilíbrio. E essa semana eu devo abrir caixinhas de perguntas, de sugestões para lives. E eu peço para vocês que depois dêem uma olhada nesse vídeo lá no meu canal do YouTube, Elaine Coviello. Curte, compartilha, tem possibilidade de cortes. Fique à vontade para usar esse material, para que chegue ao máximo de pessoas possível e que quanto mais gente veja, que sirva para uma pessoa, que eu esteja ajudando uma pessoa, eu já cumpri a minha missão, pelo menos a de hoje. Então, fiquem com Deus, até sexta-feira que vem, um grande beijo. Até!